Na última terça-feira, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Declan Rice comandou a vitória do Arsenal em cima do Real Madrid, marcando 2 golaços de falta. E obviamente, né, isso daí foi uma das coisas mais faladas do mundo do futebol nesses últimos dias. O ex-jogador Seedorf acredita que Courtois foi muito mal na primeira falta e falou o seguinte sobre isso: Rice leu bem, ele viu o espaço, Courtois colocou a barreira mal, só 4 jogadores, é muito espaço, mas ainda assim é preciso bater bem. Já o ex-jogador Wesley Sneijder menosprezou os feitos de Rice ao dizer o seguinte: eu não achei tão impressionante, pode até parecer estranho, mas é extremamente fácil fazer uma bola tão curva assim quando você sabe chutar, e eu entendo muito bem disso. A culpa no primeiro gol é da barreira, no segundo o erro é do goleiro. Courtois se mexeu para a direita antes de Rice bater e portanto o gol foi erro dele. Meus amigos, o Sneijder aí menosprezou totalmente os 2 golaços do Declan Rice, colocando aí culpa na barreira e colocando a culpa no Courtois. Que declaração triste do Sneijder, que nós já vimos bater muito bem falta também, né? Eu não sei por que ele resolveu menosprezar esses 2 golaços do Declan Rice. E me desculpe, o Courtois podia estar em qualquer lugar ali, podia estar um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda, mas no segundo gol, a bola entrou no ângulo. Não tinha como o Courtois pegar, tá? Foram 2 faltas lindas, 2 golaços lindos. Quero saber a tua opinião sobre isso daqui que o Wesley Sneijder falou, que é bem fácil fazer isso pra quem sabe bater bem na bola, menosprezando aí os feitos do Declan Rice, que marcou 2 gols de falta numa quarta de final da Liga dos Campeões. Lembrando que ele se tornou o primeiro jogador a conseguir isso, né? Marcar 2 gols de falta num mesmo jogo de uma fase de mata-mata da Champions. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Ditadura da CBF, bora falar sobre essa polêmica, né, envolvendo os jornalistas lá da ESPN. Vou te falar sobre os jogos de ontem da Liga dos Campeões. Barcelona atropelou o Borussia. Vou te falar também sobre Bruno Guimarães. Esse vídeo tá bom pra caraca, então já sabe, né? Sem mais enrolações, solta a intro! Yeah. Ontem, pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro recebeu o modesto Mushuc Runa do Equador e perdeu por 2-0. Essa é a segunda derrota em 2 jogos e isso deixa a equipe em último lugar do Grupo E. Tivemos também Copa Libertadores, onde o Palmeiras venceu o Cerro Porteño no Allianz por 1-0 com gol de Richard Rios. E assim a equipe segue com 100% de aproveitamento, liderando o Grupo G. No retorno de Pedro, Flamengo teve uma das suas piores atuações na temporada e perdeu por 2-1 no Maracanã para o Central Córdoba, resultado que deixou o rubro-negro na 3ª colocação do Grupo C. Bahia venceu o Nacional por 1-0 com gol de Eric Pulga, e essa é a primeira vitória do clube fora de casa na história da competição. Assim o Bahia fica provisoriamente na liderança do Grupo F. Acreditem se quiser, meus amigos, a ESPN decidiu afastar 6 jornalistas após críticas à atual gestão do presidente Edinaldo Rodrigues da CBF. E esses jornalistas são os seguintes: Dimas Copedi, Jean Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner e William Tavares, que estavam debatendo no programa Linha de Passe as denúncias publicadas pela revista Piauí. As críticas irritaram bastante a CBF, que pediu providências à ESPN, lembrando que ambos têm uma parceria comercial por conta dos direitos de transmissão da Série B, é o que informou o portal All Sport. Segundo a denúncia da revista Piauí, o presidente Edinaldo Rodrigues aumentou o salário dos presidentes das federações de 50 mil para 215 mil reais por mês após ele ser reeleito. Fora isso, tem outras coisas também, tá? Como por exemplo, Edinaldo ter bancado às custas da CBF um hotel 5 estrelas e cartão corporativo para 49 pessoas durante a Copa de 2022. Lembrando a vocês que o Edinaldo também cortou a verba, né, dos investimentos em arbitragem, e por isso que esse quesito, né, de árbitro aqui no Brasil
só piora. Já era ruim e o cara vai lá e ainda corta a verba dos investimentos em arbitragem. Realmente é triste ver o que tá se tornando a CBF, e isso daí é absolutamente uma ditadura, né? Você não pode criticar agora a gestão do presidente Edinaldo Rodrigues, que ele vai lá e vai tentar um jeito de te ferrar isso. Como a ESPN tem uma parceria comercial com a CBF, eles conseguiram aí essas providências, né? E afastar esses 6 jornalistas. Então agora não pode mais criticar a atual gestão do Edinaldo Rodrigues, hein? Porque senão as coisas ficam feias, né? Cara, é simplesmente ridículo isso. Você não pode falar mal, cara, como se fosse uma gestão boa, né? É absurdo, cara. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Cada vez só piora. E, sinceramente, se eu fosse um técnico gringo, vendo tudo isso que acontece, eu não viria treinar a seleção brasileira, tá? Se eu fosse o Carlo Ancelotti, se eu fosse o Jorge Jesus, vendo tudo isso que vem acontecendo, envolvendo CBF, seleção, essas coisas aí que acontecem nos bastidores, né? Que a gente não consegue ver direito, fica sabendo só depois. Se eu fosse Ancelotti, se eu fosse Jorge Jesus, eu não viria treinar a seleção brasileira, tá? Essa é a minha opinião. O negócio tá ficando cada vez pior, meus amigos. Qual que é a sua opinião sobre esse absurdo da ESPN afastando 6 jornalistas por críticas à gestão de Edinaldo Rodrigues? Comenta aí. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Também quero te falar pra você me seguir nas redes sociais, tá? Porque lá também sempre rola todo dia conteúdo de futebol. Ontem, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Barcelona atropelou o Borussia, vencendo por 4-0. E agora eles podem perder a volta até por 3 gols de diferença, que ainda avançam para a semifinal. Rafinha abriu o placar logo aos 25 minutos, e esse é o 12º gol do brasileiro em 11 partidas na competição. Lembrando que ele é o artilheiro isolado da Champions. No segundo tempo, Lewandowski marcou 2 vezes e Lamine Yamal completou o passeio. Paris Saint-Germain recebeu o Aston Villa e a torcida francesa vaiou bastante o goleiro Dibu Martínez, que foi o algoz deles na final da Copa do Mundo de 2022. Morgan Rogers abriu o placar para os visitantes aos 35 minutos e comemorou à la Thierry Henry. 4 minutos depois apareceu Désiré Doué para empatar o jogo. No segundo tempo, Kvaratskhelia virou para o Paris Saint-Germain com um golaço e depois, nos acréscimos, Nuno Mendes fez o terceiro. Assim, o PSG venceu por 3-1 e pode perder por até um gol de diferença na volta, que ainda vai para a semifinal. Para alegria do torcedor do Liverpool, a história de Mohamed Salah está tendo uma reviravolta e ele está muito perto de renovar o seu contrato. Isso daí foi confirmado pelo jornalista Fabrício Romano. Outro que também está muito perto de carimbar a sua continuidade é o zagueiro Virgil van Dijk. Portanto, a dupla deve ter seus novos contratos oficializados muito em breve pelo clube. As conversas com a dupla pela renovação avançaram muito bem nesses últimos dias e só faltam pequenos detalhes para selar de vez a permanência. Porém, o mesmo não se pode falar sobre Trent Alexander-Arnold, e isso é porque não houve novidades nas conversas pela sua permanência. Tudo indica então que ele vai embora de graça ao fim da temporada. O Fabrício Romano também confirmou que o Arnold está muito perto de assinar contrato com o Real Madrid e se tornar o primeiro reforço para a próxima temporada. O lateral direito já está sendo massacrado nas redes sociais pelos torcedores do Liverpool por estar deixando a equipe sem render um centavo. O nome de um brasileiro voltou à pauta do Manchester City e esse nome não é de Lucas Paquetá. O nome que é mais uma vez avaliado por Pep Guardiola é de Bruno Guimarães do Newcastle, e quem informou isso foi o portal Wall Sport. Kevin De Bruyne já teve a saída confirmada no meio do ano e mais alguns nomes do setor também podem ir embora, como por exemplo Gundogan. Fora isso, Guardiola também não está muito feliz com o Matheus Nunes e até chegou a falar nos últimos dias que o jogador não é inteligente.
Por conta de tudo isso, o City já avisa alguns nomes para reforçar o setor e Bruno Guimarães é um dos bem avaliados, já que Guardiola gosta bastante do seu futebol. Porém, vale a pena lembrar que o brasileiro não custaria nada barato, já que atualmente ele possui uma multa rescisória de 117 milhões de euros. O Newcastle obviamente não está disposto a facilitar em nada uma saída do Bruno Guimarães, tá bom? E mesmo que não peça o valor da multa rescisória, deve pedir alguma coisa perto dos 100 milhões de euros. O contrato do volante brasileiro com os Magpies vai até 2028 e vamos ver se realmente vai chegar uma oferta lá do City. Você acha aí que seria uma boa o City contratar Bruno Guimarães? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo dessa quinta-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.